Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a influência do câncer no estado nutricional. Bom, nós temos uma pesquisa que foi feita pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Oncologia, em 2013, onde ele avaliou 45 hospitais do Brasil, mais ou menos em novembro de 2012. E o que foi observado? Que de 4.822 pacientes analisados, e a classificação do estado nutricional aqui foi feita através da avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente, que nós vamos estar falando na aula de avaliação nutricional, foi apontado que em torno de 45% da população oncológica se apresentava desnutrido, sendo 12% gravemente desnutrido e 33% moderadamente desnutrido. Por que eu já comecei direto aqui nesse slide? Porque nós temos que olhar com muita atenção para o estado nutricional do paciente oncológico. Muitas vezes esse paciente já chega para a gente com certo grau de desnutrição ou risco nutricional. E isso vai ter uma consequência no desfecho do tratamento do paciente. Quando nós comparamos pacientes com câncer ou sem câncer, nós avaliamos que existe uma maior proporção de desnutrição naqueles pacientes com câncer quando hospitalizados, tá? Então, quando a gente vai avaliar os pacientes hospitalizados, ainda né, na sua entrada no hospital, nós vemos que existe uma maior proporção de pacientes desnutridos naquele apresentando a doença câncer. E por que isso é de extrema importância, mais uma vez? Porque a desnutrição vai aumentar a morbidade e mortalidade, principalmente pós-operatória, e esse paciente, então, vai tolerar menos o tratamento, quando a gente fala de químio, rádio, vai ter mais complicações e piores desfechos. Em relação aos pacientes desnutridos, nós temos uma maior proporção naquela população que vai apresentar câncer de cabeça e pescoço e trato gastrointestinal. Então, quando a gente olha as modalidades de câncer e a sua relação, a sua frequência de desnutrição, a localização ela vai ter uma influência muito grande. Então, aqueles pacientes com câncer de pâncreas, estômago, esôfago, podem chegar a ter aí até 85% de frequência de desnutrição. Aqueles pacientes com cabeça e pescoço, entre 65% e 75%. Depois pulmão, ali variando de 40% a 60%, 30% a 60% naqueles pacientes com câncer de colo e reto. As demais neoplasias podem variar também, num certo grau, mas o que mais vai trazer para a gente paciente desnutrido são os cânceres de cabeça, pescoço e trato gastrointestinal. Esse estudo feito na Itália em 2017, ele mostrou que essa desnutrição ainda é pior quando esse paciente evolui na doença, então quando o paciente ainda não tem metástase. Quando é um câncer inicial, ele já apresenta um certo grau de desnutrição, mas se esse paciente evolui para uma metástase, a chance desse paciente se apresentar desnutrido é ainda maior. Mais uma vez, nós temos aqui, né, trato gastrointestinal, pâncreas, cabeça e pescoço, sendo os mais acometidos, os que mais apresentam alteração do estado nutricional. E por que é tão comum a desnutrição na população oncológica? Primeiramente, nós observamos uma baixa ingestão alimentar, que vai ser devido a vários fatores, tá? Nós temos que olhar para o paciente pensando que ele é um paciente que tem um psicológico abalado ao seu diagnóstico, então, quando o paciente recebe o diagnóstico, já é um fator muito impactante que vai interferir no apetite do paciente. Temos os fatores psicossociais, então a condição financeira desse paciente, os fatores que são associados ao tumor, à inflamação, que também favorecem a baixa ingestão alimentar e a depressão nutricional, e o próprio tratamento, a toxicidade do tratamento, né? Que os tratamentos eles têm efeitos colaterais, então que interferem na mucosa oral, no paladar, em todas as etapas de alimentação, a localização desse tumor.
E o problema é que essa desnutrição e esse ciclo vicioso que se constrói entre ingestão alimentar, toxicidade de tratamento, inflamação e fatores psicossociais com desnutrição, pode evoluir para um pior desfecho, que é o desfecho da sarcopenia e da caquexia. Então, esse paciente, ele entra nesse ciclo de desnutrição e alteração de ingestão alimentar e toxicidade, inflamação, onde ele vai favorecer ainda mais a anorexia, limitando a ingestão alimentar, vai evoluir para um estágio de pré-caquexia, caquexia e sarcopenia. E essa sarcopenia, essa caquexia, vai piorar a sua resposta ao tratamento. É importante a gente entender que esses quadros, eles se sobrepõem, né, na condição do paciente oncológico. E quais são esses quadros que eu estou dizendo que se sobrepõem? A desnutrição, a caquexia e a sarcopenia. Porque quando a gente olha para a desnutrição em relação à sua definição, a gente sabe que a desnutrição ela é decorrente, né, de uma diminuição da ingestão ou de absorção ou metabolização de nutrientes. E quando ela está relacionada ao câncer, ela é exacerbada pela inflamação. Porque a inflamação por si só aumenta a anorexia e depressão corporal. A caquexia, ela já é uma síndrome mais complexa, que vai ser caracterizada por perda de massa magra, perda de tecido adiposo, e não pode ser totalmente revertida com os tratamentos nutricionais comuns, tá? A caquexia, ela já vai ser um estágio um pouco mais avançado de perda de peso, de um IMC mais baixo, tem presença de sarcopenia, e a sarcopenia é uma perda de força muscular e quantidade de massa muscular. Essa perda de força, de massa muscular, ela acaba diminuindo a capacidade funcional desse paciente. Então, esse paciente fica com mais dificuldade de se levantar da cama, mais dificuldade de pegar um garfo e se alimentar. Muitas vezes essa sarcopenia ela acontece, essa perda de força muscular e massa muscular acontece nos músculos mastigatórios, nos músculos de pinça da mão, ou mesmo no diafragma, dificultando a respiração. Ou seja, são condições que acabam se sobrepondo e piorando o estado do paciente e principalmente sua resposta ao tratamento. Então, quando a gente fala da caquexia, né, quando a gente pensa em caquexia, como é que a gente vai falar? A caquexia ela tem estágios, certo? E nesses estágios nós temos aquele estágio que nós chamamos de pré-caquexia, onde esse paciente já tem uma anorexia presente, uma alteração metabólica presente e uma perda de peso menor que 5%. Isso é a pré-caquexia. Esse paciente, se não tiver uma intervenção nesse momento, ele vai evoluir para a caquexia, onde eu tenho uma perda de peso de maior de 5%, um IMC menor que 20%, uma perda de maior que 2%, ou uma sarcopenia com presença de perda de peso maior que 2%. Vai ter, na maioria dos casos, uma redução na ingestão de alimentos e uma inflamação sistêmica, até que esse paciente evolui para o que nós chamamos de caquexia refratária, que é quando ele chega num grau de caquexia irreversível. Então, ele já tem um catabolismo muito intenso, que é muito difícil a gente quebrar com a intervenção nutricional. E aí, esse paciente já vai ter uma sobrevivência, uma sobrevida, né? Uma expectativa de vida em torno aí de 3 meses. É um quadro muito mais complicado, tá certo? A caquexia é extremamente importante porque ela pode acontecer em até 70% dos pacientes na sua fase terminal. E é causa de morte aí entre 5% e 23% dos pacientes com câncer, como eu já disse, na fase terminal. Esses pacientes, eles não são bons candidatos para terapia oncológica, cirúrgica ou não cirúrgica, porque eles têm uma maior toxicidade, não metabolizam bem o medicamento. E a perda de peso não intencional aqui, né, desculpa, faltou um não ali, ela pode ser o sintoma inicial de várias neoplasias malignas e o gatilho inicial para essa caquexia, tá? Então, a gente tem que pensar que o câncer, eu tenho tanto os efeitos do próprio tumor, que pode ser o gatilho inicial para essa depressão, como do tratamento. Então, o tratamento vai me levar a uma anorexia, alteração física e psicológica, que leva a uma redução da ingestão alimentar. Da mesma forma, o próprio tumor, ele pode levar a um déficit
déficit energético e alterações de ingestão de macronutrientes, levando a distúrbios metabólicos que vão levar a uma desnutrição, caminhando para uma caquexia do câncer. Então, quando a gente fala dos fatores da doença, mas também, né, do próprio tratamento, nós estamos falando de uma base de inflamação, nós temos uma base inflamatória aqui. E quando nós falamos de inflamação, e nós falamos daquelas famosas citocinas inflamatórias, dando um destaque aqui para o TNF-alfa, né, que é o fator de necrose tumoral, que é uma citocina que foi encontrada em tumores, mas também outras citocinas, como IL-1 e IL-6, que vão agir diretamente no cérebro, levando à anorexia. Também tem uma queda de testosterona. E aqui a gente vai ver que os fatores, nas alterações, elas conversam entre si. Amplificam uma ação das outras. Então, a inflamação, ela leva a uma anorexia, que leva a uma fadiga, uma imobilidade, a perda de peso, evoluindo para a caquexia. Da mesma forma, a inflamação age diretamente na massa muscular. Então, as citocinas inflamatórias, elas diminuem a síntese de proteína muscular e aumenta a quebra, levando também a fadiga, imobilidade, caquexia. Também leva a uma lipólise acentuada, ou seja, estimula a lipólise, a quebra de lipídios, né? A oxidação lipídica aumenta também, a liberação de triglicerídeos, de ácidos graxos, ela acontece. Esse trânsito aumentado de ácidos graxos que chega até o músculo, que chega até o fígado, que está ocorrendo ali no tecido adiposo, ela vai ser a base para uma resistência à insulina nesse paciente. E a resistência à insulina vai levar a uma depressão de massa muscular, aumento de quebra de massa de proteína muscular, só amplificando essa caquexia e essa imobilidade, essa fadiga, né? A mesma coisa no fígado, né? Nós temos uma diminuição da produção de albumina, que é uma proteína carreadora, né? Uma proteína de transporte, uma proteína visceral. E essa redução da albumina, ela acontece em detrimento das proteínas inflamatórias de fase aguda. Então, o fígado deixa de produzir a albumina para produzir proteínas de fase aguda da inflamação, e essas proteínas de fase aguda, essa inflamação, mais uma vez, aumenta a resistência à insulina, que favorece a lipólise, a liberação, o trânsito de ácidos graxos, piorando ainda mais a resistência à insulina e a depressão muscular. Então, existe toda uma amplificação de fatores, como eu falei, as proteínas de fase aguda, a diminuição de síntese de proteína, de supressão do apetite, e somado a tudo isso, o próprio tumor libera alguns fatores catabólicos, como os fatores mobilizadores de lipídio e os fatores mobilizadores degradadores de proteína. Então, além do tratamento, o próprio tumor também produz substâncias, produz a proteína mobilizadora de lipídios e o fator indutor de proteólise. Então, nós temos uma somatória aqui, muito catabólica, que é um fator importante para a caquexia, onde nós temos as citocinas inflamatórias, que vão ser geradas pela própria doença e pelo próprio tratamento, que vão suprimir o apetite, agindo no sistema nervoso, como eu já falei, suprimir o armazenamento de lipídio no tecido adiposo e estimular a sua quebra, né? O estímulo da proteína de fase aguda, levando a uma diminuição da produção de albumina, o estímulo de proteólise muscular e gliconeogênese. Então, aqui eu tenho uma resistência à insulina, levando a uma produção um aumento da quebra de proteína no músculo, o que vai fornecer aminoácidos para a gliconeogênese hepática, aumentando ainda mais a glicemia desse paciente. Então, eu tenho alterações no metabolismo de carboidratos, alterações no metabolismo de lipídios e alterações no metabolismo de proteínas, certo? Ao mesmo tempo, eu tenho os fatores produzidos pelo próprio tumor que vão induzir ainda mais a mobilização de ácidos graxos,
ainda mais a degradação de proteína e inibe a síntese proteica. Eu não só induzo quebra, mas inibo síntese de proteínas. Então, nós temos aqui um fator mobilizador de lipídios. Ele, quando a gente detecta quanto esse fator de mobilização de lipídios está presente na urina, ele é um indicador de caquexia, tá? E ele ainda piora ainda mais a resistência à insulina, só lembrando, né? A resistência à insulina, quando nós temos citocinas inflamatórias ou um trânsito aumentado de ácidos graxos dentro das células, né? Nós impedimos a sinalização do receptor de insulina, nós bloqueamos essa transdução do sinal, então a insulina não consegue mais fazer sua ação e o corpo entende que precisa de insulina, que não tem glicose no corpo, e isso estimula a gliconeogênese, que favorece ainda mais a quebra proteica muscular. E o tumor ainda produz o fator indutor de proteólise, que também é mais um indicativo de caquexia quando encontrado na urina, tá certo? Tanto a citocina inflamatória quanto o fator indutor de proteólise vai agir lá no citosol, vai agir estimulando a degradação proteica via proteassoma, que é um triturador proteico intracelular que nós temos, tá? Essa degradação de proteína, né, essa degradação muscular, tanto gerada pelo tumor quanto pela terapia anticâncer, pelo ambiente inflamatório, pela desnutrição, nós vamos ter um catabolismo intenso, levando a uma perda de massa muscular, principalmente aquela massa muscular, aquelas fibras musculares de contração rápida, né? Então, esse paciente, ele fica mais fadigado, ele tem mais dificuldade de levantar da cama, ele fica mais suscetível a quedas e principalmente ele fica mais suscetível à toxicidade terapêutica, né? Então, os fatores envolvidos para a sarcopenia são vários, pode acontecer pela própria idade, mas principalmente por inflamação, imobilidade, doenças metabólicas, crônicas, cirurgias, estresse, trauma e o próprio câncer. E o problema, o impacto dessa sarcopenia é complicações pós-operatórias pela baixa massa muscular. Quando nós perdemos massa muscular, nós diminuímos a imunidade, né? A imunidade, quanto mais perda proteica, mais a imunidade pode abaixar, pode ficar imunossuprimido o paciente. Então, tem uma dificuldade para recuperar da cirurgia, uma diminuição da eficácia terapêutica. A toxicidade dos quimioterápicos, ela fica maior para esse paciente, ele tolera menos os medicamentos, tem mais efeitos colaterais, diminui a qualidade de vida e aumenta o risco de recorrência, diminuindo o tempo de sobrevida deste paciente.